Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos de volta com mais um Manar Podcast. E o tema de hoje é o início de uma série de outros assuntos, de temas que nós vamos debater sobre o Espírito Santo. Como conviver com o Espírito Santo, como receber o Espírito Santo, como trabalharmos com o Espírito Santo. Se você tem interesse em saber como crescer e como conectar-se com o Espírito Santo, fique comigo, que no podcast de hoje nós estamos iniciando esse assunto com o seguinte tema: o Espírito Santo como consolador nas horas mais difíceis. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e esse é mais um Manar Podcast. A vida cristã, ela não é isenta de dor. A vida cristã é aquela vida que, mesmo aqueles que amam a Deus, aqueles que vivem verdadeiramente o amor de Deus, aquele que constrói a sua vida na dependência do Espírito, enfrentam momentos difíceis, momentos de perda, momentos de rejeições, momentos de enfermidades, de crises emocionais, de perseguições, de batalhas internas, que muitas vezes atingem os servos de Deus. Muitos imaginam que servir a Cristo significa viver sem sofrimento, viver sem nenhuma dor, nenhum problema, mas a Bíblia, ela não prometeu, nunca prometeu ausência de tribulação. O próprio Jesus declarou: no mundo tereis aflições. Isso está lá em João capítulo 16, versículo 33. Contudo, ele também prometeu algo extraordinário: a presença do Espírito Santo como consolador. Em meio às lágrimas, em meio aos medos, às noites silenciosas, mesmo que você esteja passando por momentos difíceis na sua vida, o Espírito Santo se manifesta como presença viva de Deus, como uma presença que sustenta os servos de Deus. Ele não é apenas uma força, uma energia cósmica. Não. Ele é uma pessoa divina. Ele é uma pessoa presente. Ele é uma pessoa que fala, que guia, que fortalece, que consola, que renova. Então, a sua atuação nas horas difíceis, ele revela o cuidado paternal de Deus pelos seus filhos. E nós vivemos hoje numa geração marcada pela ansiedade, pela depressão, pela solidão, pela angústia, pelo esgotamento espiritual. Muitas vezes encontramos pessoas e somos cercados também de outras pessoas que, embora estejamos no meio da multidão, muitos estão com uma solidão terrível. São solitárias. Outros frequenta a igreja, mas ainda carrega feridas do passado, da sua vida anterior, fora da igreja, e que ninguém conhece, só elas e Deus. Então, nesse cenário, compreender a ação do Espírito Santo como consolador torna-se essencial para que tenhamos uma vida cristã saudável e madura. No podcast de hoje eu quero tratar desse assunto porque eu vejo que
O consolo do Espírito não é superficial nem temporal. Ele alcança regiões profundas da nossa alma, da alma humana. Ele fortalece o coração quebrantado. Ele alimenta e restaura a esperança perdida. E ele nos lembra também que Deus continua presente em meio às lutas, mesmo quando tudo parece escuro. Então, é necessário que entendamos essa questão. E isso nós vamos trabalhar aqui nesse podcast de hoje. Mas antes eu quero explicar um pouco o que é o Espírito Santo, ou quem é o Espírito Santo. E é interessante, amados, porque precisamos compreender quem é o Espírito Santo. Ele possui uma personalidade, então ele é uma pessoa. E como pessoa, ele tem vontade, ele tem inteligência, ele tem emoções. O Espírito Santo, ele fala, conforme está lá em Atos capítulo 13, versículo 2. Ele ensina, como João 14 e 26, que é o tema que nós vamos basear para o nosso comentário desse podcast. Eu quero chamar a atenção para que nós possamos fazer essa leitura, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha, a palavra grega usada para Consolador é Paráclito ou Paracleto, que significa alguém chamado para estar do lado, alguém chamado para ajudar, defender, fortalecer, consolar. Então isso revela uma verdade poderosa na palavra de Deus, que o Espírito Santo ele não abandona o crente nos momentos difíceis, que ele está sempre junto, que ele está sempre ao lado. Enquanto as pessoas podem falhar, enquanto as pessoas podem deixar de andar com a pessoa que sofre, que está passando por um momento difícil, o Espírito Santo está lá do lado para consolar, para permanecer ali ao lado, fortalecendo. Então, enquanto amigos podem até se afastar, ele continua presente. Enquanto o mundo oferece distrações temporárias, o Espírito Santo ele cura interiormente e verdadeiramente. Então, esse Consolador, ele foi prometido pelo próprio Jesus. Jesus sabia que seus discípulos enfrentariam o medo, a dúvida, a angústia, a perseguição, a tristeza após a sua partida. E então, por isso, ele prometeu enviar o Espírito Santo. A promessa do Consolador não era apenas para os discípulos do primeiro século, mas para toda a igreja ao longo da história. Em João 14, 18, nós encontramos Jesus declarando: Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Olha, isso significa que a presença do Espírito Santo é a prova de que Deus não abandonou seus filhos. O Consolador é a manifestação do cuidado amoroso e contínuo de Deus. Muitos vivem emocionalmente como órfãos espirituais. Muitos vivem se sentindo desamparados, se sentindo esquecidos, sozinhos. Porém, o Espírito Santo, ele testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, conforme nos diz Paulo aos Romanos,
capítulo 8, versículo 16. Ele cura a sensação de abandono, ele produz segurança espiritual. A dor possui a capacidade de fragilizar a pessoa, de uma fragilidade escondida. Existem feridas que palavras humanas não conseguem alcançar. Há momentos em que nem mesmo a família, por mais amorosa que seja, por mais dedicada que seja, consegue compreender o que alguém está passando, o que alguém está sentindo. Nessas horas, o Espírito Santo vem ao nosso encontro e atua de maneira sobrenatural na vida daquela pessoa. Mas para que você sinta isso, você tem que ter sensibilidade espiritual. Porque o Espírito Santo, nessas horas, ele age com algumas colocações interessantes que você precisa entender. Por exemplo, ele consola o coração aflito. O Espírito Santo, ele traz paz em meio ao caos. Isso não significa ausência de problemas, mas a presença divina durante a tempestade. Muitos servos de Deus na Bíblia, eles experimentaram isso. Experimentaram momentos de fraqueza, momentos de perseguição. Elias foi um exemplo disso. Elias enfrentou depressão emocional. Jeremias enfrentou aquela ansiedade profunda que fazia com que ele chorasse profundamente. Paulo suportou prisões, sofrimento, perseguição, espancamento, naufrágio. Contudo, todos eles foram sustentados pela presença de Deus. O consolo do Espírito, ele não depende das circunstâncias externas. Não. Ele pode trazer descanso mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às guerras emocionais. Quem tem Deus, tem o Espírito Santo agindo dentro de si, passa por tudo isso de cabeça erguida, sabendo em quem tem crido. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz, principalmente nessas horas, ele fortalece os cansados. Existem batalhas, queridos, na nossa vida que drenam as forças da alma. Pessoas feridas, pessoas que foram emocionalmente atingidas, muitas vezes sentem sem energia espiritual, sem vontade de ir para a igreja, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia. Mas é aí, nesse momento, que ela está prestes a desistir, que vem a palavra de Deus, como veio lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 29. Dá força ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. O Espírito Santo, ele fortalece interiormente o crente. Quando a mente está confusa, quando o coração está fraco, ele renova as nossas forças espirituais. Muitos acreditam que precisam ser fortes o tempo todo. Muitos acham que não pode vacilar e porque é crente tem que ser forte o tempo todo. Mas Deus trabalha justamente na fraqueza humana. Deus trabalha justamente sustentando aqueles que reconhecem a dependência do Senhor. Ele intercede também por nós nas horas difíceis da vida, né? Das crises. Em Romanos capítulo 8, 26, o apóstolo Paulo afirma: e da mesma maneira como o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós. Olha que coisa maravilhosa. Há dores tão profundas na vida do ser humano que nos faltam palavras para falar, para expressar o que sentimos. Existe momento em que alguém apenas chora, porque não tem palavras. Chora diante de Deus sem conseguir formular uma oração eficaz. A exemplo de Ana, quando pediu para o Senhor lhe dar um filho. E nesse momento, nessas horas, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. Isso revela algo poderoso na vida do crente. O crente nunca ficou sozinho, nem nunca vai estar sozinho. Mesmo quando não consegue expressar aquilo que sentem, a sua dor, o Espírito Santo compreende e expressa esse sentimento diante de Deus, diante da divindade. E assim, ele complementa o pedido da alma. Agora também o Espírito Santo, ele trabalha em cima das feridas emocionais. Muitas pessoas carregam traumas legítimos, profundos, e que muitas vezes paralisam. São rejeições, são abandono, abuso emocional, né? Uma convivência com alguém que é difícil de se lidar, humilhações, perdas, deixam marcas profundas no coração, na vida, na mente da pessoa. Alguns tentam até esconder essas dores atrás de uma religiosidade, mas continuam emocionalmente feridas. O Espírito Santo, ele não atua apenas no aspecto, vamos dizer assim, espiritual abstrato. Não. Ele também trabalha na restauração interior do ser humano. Porque ele cura a rejeição. A rejeição é uma das dores mais profundas da alma. E eu falo nisso no nosso outro canal, Aconselhando Vidas, que falo sobre a área de saúde mental, que é muito importante. Como psicanalista, eu também falo sobre esse assunto. Pessoas rejeitadas frequentemente desenvolvem medo, insegurança, a sensação de inferioridade. Então o Espírito Santo, ele relembra ao crente a sua identidade com Cristo. Ele relembra o testemunho de que somos amados de Deus. E nessa condição, nós nunca estaremos sozinhos. Porque ele vai quebrar todas as fortalezas emocionais que criam as rejeições e ele destrói, nos dando o espaço para vivermos e vivenciarmos no dia a dia o grande amor de Deus. Muitas pessoas também chegam a viver debaixo de culpa. Você errou no passado. Olha, essa prisão pela culpa do passado é um dos elementos mais usados pelo inimigo para te manter cabisbaixo. Erros antigos, eles continuam atormentando as pessoas nas suas consciências. Quando o Espírito Santo de Deus, ele entra na vida de uma pessoa, ele convence essa pessoa do pecado, ele também aponta o perdão de Cristo. Ele também mostra que o crente não precisa viver atormentando sua consciência por causa de um erro do passado. Ele deve sim buscar perdão. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Espírito Santo,
ele trabalha nessas áreas para nos consolar, nos fortalecer, nos tirar da solidão. Sim, porque tem muita gente que sentem solidão. E a solidão é uma das dores mais intensas da existência humana. Porque a pessoa é cercada de gente, mas está solitária. Tem pessoas que estão vivendo no meio da multidão, mas profundamente vazias por dentro. E o Espírito Santo, ele tem o poder de entrar, de fazer companhia, de agir na vida do crente. Sua presença é real. Sua presença é confortadora. Muitos homens e mulheres de Deus descobriram intimidade profunda com o Senhor em períodos de isolamento. José foi consolado no Egito. Daniel encontrou Deus na cova dos leões. Paulo experimentou a presença divina de Deus, na presença divina na prisão. João recebeu revelações lá quando estava preso na ilha de Patmos. Então, o Espírito Santo, ele está frequentemente nos desertos da nossa vida. Por quê? Porque ele quer nos dar esperança. O sofrimento possui o poder de roubar a esperança. Pessoas feridas, elas começam a acreditar que não tem mais jeito, que nada vai mudar, que elas vão viver assim eternamente. Mas isso não é verdade. O Espírito Santo, ele renova a nossa esperança. Ele lembra as promessas de Deus no coração do crente. E em momentos difíceis, quando estamos passando pelos momentos mais escuros da vida, a mente humana tende a focar apenas na dor presente. Contudo, o Espírito Santo, ele abre os olhos espirituais para aquilo que Deus ainda fará. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, como ele fez na vida de tantos servos. A esperança cristã não é pensamento positivo. A esperança cristã é fundamentada na palavra de Deus, na fidelidade de Deus. Porque Deus é fiel, ainda que nós muitas vezes não sejamos, ele continua sendo fiel. Deixa eu trazer algumas implicações rapidamente para fecharmos esse primeiro ponto que nós estamos analisando a respeito da ação do Espírito Santo. O cristão, ele nunca vai enfrentar a dor sozinho. Sempre no momento da dor, a presença do Espírito muda completamente a maneira de você analisar as coisas. O sofrimento pode produzir maturidade também. Porque o Espírito Santo, ele usa um momento difícil para aperfeiçoar o nosso caráter, para nos mostrar que Deus é muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim: a tribulação produz paciência. A paciência, a experiência. E a experiência produz a esperança. Olha só. Já em Coríntios, ele diz, lá no capítulo 1, versículo 4 da segunda carta, ele diz assim: e é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Olha que coisa maravilhosa esse texto da palavra de Deus. Feridas tratadas por Deus frequentemente se tornam ministério de cura e consolo para outros. Agora, há também implicações emocionais, porque o agir do Espírito Santo possui implicações emocionais profundas. E quais são essas
implicações emocionais. Estabilidade emocional, o Espírito Santo ajuda o crente a não ser dominado pelas circunstâncias, pelas emoções negativas. O fortalecimento interior, a segurança espiritual, que como Consolador ele produz a confiança na soberania de Deus. Então, tudo isso faz parte da ação do Espírito Santo na vida do crente. Mas como desenvolver intimidade com o Consolador? Como desenvolver essa intimidade? É aquela parte que nós sempre batemos nessa mesma tecla. Vida de oração, busca pela palavra de Deus, meditação na palavra de Deus. Meditação na palavra implica em você fazer ou deixar que o Espírito Santo use as Escrituras para fortalecer a sua vida. Sensibilidade espiritual é saber quando, como ouvir a voz de Deus. É necessário aprender a ouvir a voz do Espírito. Ele fala todo o tempo. Nós precisamos estar atentos ao chamado do Espírito. Ele fala suavemente ao nosso coração. Muitos querem ouvir uma voz audível, como no passado Deus falava de uma nuvem para os seus servos. Olha, Deus pode até fazer isso, mas Ele tem a sua palavra. Então, aprenda a esperar no Senhor e a ouvir, ser sensível à voz do Espírito, porque Ele vai falar tudo o que está escrito nas Sagradas Escrituras, para que haja em você adoração. E a adoração, ela cria um ambiente de intimidade com Deus. Na igreja, o Espírito Santo age poderosamente para fazer com que a igreja se torne um ambiente de alegria, de paz, de comunhão. Muitas igrejas deixaram de buscar a ação do Espírito Santo e hoje se tornaram um ambiente religioso frio, metódico, pragmático, cheio de eventos coach ao invés de busca pelo Espírito Santo de Deus. Acabou-se aqueles cultos de oração em que as pessoas iam ali para se derramar ante o trono da graça de Deus. Hoje você vê culto de oração, que de oração só tem o nome. Muitas vezes são 3 ou 4 orações num ambiente com 100, 150 pessoas. E que a maioria tem música, tem karaokê, tem isso, tem aquilo. E a parte principal, que é a consagração, deixou-se de ter. Mas, claro, toda regra tem exceção. Então, tem locais que ainda mantêm com fidelidade isso aí. Talvez exista pessoas que estejam assistindo esse vídeo e possam até pensar: eu estou passando por isso. Lembre-se, nada do que acontece é por acaso. Se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus tem uma lição para você. Deus tem algo contigo. E Deus quer fazer valer a sua vontade na tua vida. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no nosso canal. Nós precisamos de inscritos no nosso canal. Esse canal precisa continuar, porque tem muita gente que a gente precisa ajudar a compreender a palavra de Deus. E essa série é muito importante, porque aqui nós vamos mostrar os caminhos das pedras, para você caminhar e ter um crescimento espiritual aceitável diante de Deus. Nós ficamos por aqui, queremos rogar a Deus as bênçãos maravilhosas sobre a tua vida. E nós nos encontraremos no nosso próximo podcast.